Quando o PO não tem tempo para o time. Fala pessoal, Rodrigo novamente aqui, e essa é uma dúvida que ontem eu estava numa empresa ali, numa grande empresa de varejo, e eles diziam, né, eu estava num processo de coaching ali com um Scrum Master, e ele falou assim, cara, o meu PO, ele não tem tempo para o meu time, ele não tem tempo para oferecer ajuda, suporte ao time ali, e o resultado final do nosso produto ali, da criação do nosso produto, ele está sendo afetado por isso. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que pensar aqui, né? Como que eu classifico, como que eu vou aferir se o meu PO está despendendo tempo suficiente para o time ou não? Existe uma regra? Existe uma quantidade de horas, né? O PO ele deve despender X horas por semana para o time? Ele deve estar disponível a qualquer momento? Então, a resposta para essa pergunta depende. Uma resposta bem de consultor mesmo, mas você deve entender que o Framework Scrum, ele é um framework, né, como o nome já diz, e ele vai ser implementado de maneiras diferentes em empresas e contextos diferentes. Então a gente não pode estabelecer aqui um tempo específico pré-determinado. Como que a gente vai falar então se um PO está dando tempo suficiente ou não para o time? É de forma empírica, analisando a quantidade de tempo que ele tem despendido, a qualidade do resultado final ali. Indícios que um Scrum Master principalmente ele pode, ou o próprio Development Team também, né? O próprio time pode estar requisitando esse apoio maior, essa proximidade maior com o Product Owner, né? Indícios de que isso pode estar ocorrendo. A gente fala que é a perda de transparência com relação ao artefato incremento. Se o incremento ali, né, ele está tomando o Product Owner, né, eu vejo muitas pessoas falando assim, o PO ele dá o aceite do incremento na Sprint Review, né? Então o PO está tendo contato com o incremento na Sprint Review ali, parece que é o primeiro contato. Isso é um grande indício de que o Product Owner está muito distante. Isso é um indício de que o artefato, o incremento, não é transparente ao Product Owner. O Product Owner ele tem que estar muito mais próximo do time, muito mais próximo do incremento no decorrer da sprint. Ele não vai ser tomado de surpresa. Um grande indício que o Product Owner está despendendo pouco tempo com o time é se ele é tomado de surpresa numa Sprint Review. Não poderia ser. Ele deve estar muito mais próximo do time para conseguir dar um feedback muito mais curto, muito mais direto ao time no decorrer da sprint e não ser tomado de surpresa. Por exemplo, né? Puxa, essa funcionalidade aqui, essa tela ou essa solução aqui, ela não está de acordo com aquilo que eu especifiquei no Product Backlog. Então, isso é um indício, né? Um time que consegue capturar esse tipo de nuance, assim, ele consegue definir se um Product Owner está dando tempo suficiente ou não ao time. O momento ideal para a gente conversar sobre isso é numa retrospectiva. Então a gente deve ter abertura ali na retrospectiva para poder falar, Product Owner, eu acho que você está um pouco distante do time, a gente tem sentido a necessidade, porque a gente tem dúvidas, a gente fica sem definições de negócio, por isso. O time mesmo pode requisitar a presença do Product Owner, né, de uma maneira um pouco mais intensa ali para a próxima sprint. E o que fazer então, né? Beleza, uma vez que a gente já classificou, né, como que o Product Owner, né, a quantidade de tempo que ele deve estar, então isso vai depender de time para time, né? A gente deve classificar isso segundo o resultado que a gente está obtendo, né? Se está tudo transparente, está ok. Se a gente entende que tem perda de transparência, o time está com dúvidas de requisitos, etc., a gente deve solicitar, o time mesmo deve solicitar, o Scrum Master deve solicitar a maior presença do Product Owner junto ao time. Beleza, classificado isso, aferido isso, legal. Como que a gente faz, né, se o time ainda acha que o Product Owner está ausente, assim, se o Product Owner não consegue despender tanto tempo assim para o time? A primeira questão é fazer uma avaliação sobre como o Product Owner ele tem despendido o seu tempo ali, ele tem executado as suas ações. Então, no Scrum a gente fala que o Product Owner ele é accountable, ele é responsável pelo Product Backlog, mas ele não precisa ser responsible, que a gente fala, né? São duas palavras diferentes no inglês, né? Ele não precisa ser responsible pelo Product Backlog, ele pode delegar isso a algumas pessoas que podem auxiliá-lo. Então o Product Owner ele pode ficar com a visão estratégica do Product Backlog, ele pode ficar com a visão de gerenciar o Product Backlog, mas na hora de, por exemplo, né, uma atividade que toma bastante tempo do Product Owner, na hora de redigir PBIs,
criar histórias, etc., o Product Owner ele pode se utilizar de terceiros, ele pode se utilizar de membros do Development Team. Então a gente pode ter essa delegação de atividades do Product Owner para membros do Development Team. E isso aliviaria um trabalho braçal, muitas vezes, né? Um trabalho que é somente, que toma muito tempo, e isso deixaria o Product Owner mais disponível para uma atuação de proximidade do time, de tirar dúvidas, de estar fazendo, né, reuniões com os stakeholders, etc. e tal. Então isso ajuda o Product Owner a fazer uma melhor gestão do seu tempo. A segunda coisa é ter uma conversa difícil ali e saber, Product Owner, se você está atuando junto ao time Scrum, você deve dar, né, despender o tempo necessário. Então, quando a gente diz sim para algumas coisas, a gente vai dizer não para outras. Se o Product Owner está dizendo sim para outras atividades, ele está com uma atuação part-time dentro desse nosso time Scrum, a gente deve ter essa conversa para saber da organização, talvez, se esse Product Owner é a pessoa mais indicada para estar operando ali naquela função. E se em última instância esse Product Owner ele não conseguir dar esse apoio necessário, ele não vai ter tempo. Vamos falar que ele seja o CEO da empresa. Então ele não vai poder parar outras atividades para estar 100% naquela atuação. Uma sugestão aqui, isso vai depender muito de uma análise, mas uma sugestão que eu vou deixar aqui para não deixar esse tópico sem solução, seria pegar esse Product Owner, porque se ele está com essas atuações, se ele está com essa dificuldade de despender tempo para o time, levar esse Product Owner para uma atuação mais de stakeholder e trazer um Product Owner realmente de ofício aqui para essa função. E aí o ponto de cuidado aqui, para quem fez o treinamento de Professional Product Owner aqui comigo, né? São aqueles tipos de PO, né? Quando a gente faz esse tipo de movimentação, a gente vai fazer com que esse novo Product Owner, né? Se esse CEO, por exemplo, ele fica com todas as decisões de negócio, a gente vai fazer com que esse Product Owner ele seja um Product Owner proxy. Tá? E a gente sabe que essa forma de agir não é a melhor forma que a gente tem em termos de benefício para a iniciativa, ali, em termos de benefício para a maximização do produto ali, e do time Scrum. Então, é tomar cuidado com essas dinâmicas. Tá? Isso seria um primeiro passo, né, para a gente fazer com que um Product Owner de ofício realmente ele opere, ele esteja disponível, né, e ele consiga tirar o máximo ali daquela função. A primeira coisa seria fazer isso, trazer um Product Owner e levar essa outra pessoa que não tem tempo para o time, levar ela para uma função de stakeholder. E daí essa pessoa ela vai trazer requisições para esse Product Owner. Legal? A princípio isso parece uma dinâmica de proxy, mas depois, com o passar do tempo, se esse cara aqui, por exemplo, é um CEO, é um diretor, né, é uma pessoa que está numa função que vai ter outras responsabilidades, é mais interessante que ele forme, que ele capacite esse Product Owner aqui para tomar decisões de negócio e ele fique somente como mais uma ponte aqui de informação ou de algumas decisões mais estratégicas. Então, essa é uma dinâmica que é bastante cuidadosa, né? Que a gente fala que ela deve ser tomada de uma forma bastante paulatina, né? Não vai ser de uma hora para outra, né? A gente vira essa chave e está tudo certo. Porém, é algo que a gente deve levar em conta, tá? Eu vejo muito isso, assim, às vezes o Product Owner que ele é um cargo muito estratégico dentro de uma empresa, né? E aí ele não consegue despender o tempo necessário, muitas vezes ele deve ser colocado numa posição de stakeholder e a gente deve trazer um Product Owner que realmente consiga fazer as coisas acontecerem. Porque a gente sabe, as responsabilidades do Product Owner elas são grandes, elas são bastante abrangentes. Então, fazer uma função de Product Owner pela metade é muito pior, é melhor você sair dessa função, ficar como stakeholder e trazer um Product Owner de ofício que seja 100% Product Owner aqui, que pense no produto, que pense no usuário, que dê atenção ao time ali, para que no final das contas o resultado seja o melhor possível, tá? A gente tem a maximização do resultado. Valeu, gente! Essa foi a dica de hoje, vejo vocês na próxima e até mais!